Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Ô glória a você que nos assiste mais uma vez, é um prazer novamente estar contigo aqui para poder ministrar a palavra do Senhor. Então abra a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Glória, glória a Ele. Eu amo Jesus, teu nome é vida, é poderoso. Verso de número 32, o tema, temor de Deus. Aliás, temor de Paulo. Deus vai temer o quê? Temor de Paulo. Será que Paulo tinha medo? Glória a Deus. Então, a partir do verso de número 32, como você está acompanhando aí, ele vai dizer, ele não, né? O autor. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vamos orar? Querido Deus e Pai, esse é o pontapé inicial daquilo que o Senhor colocou no meu coração para poder pregar para a tua igreja. Eu peço a ti, Senhor, sabedoria e graça, que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas que seja apenas aquela que vai trazer, Senhor amado, bênção, vitória, instrução e capacitar, meu Pai amado, aqueles que ouvem. Então usa-me, Deus da glória, para que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Que assim seja. Então, você pode aplaudir ao Senhor? Vai sentando, tomando o teu lugar. Glória a Deus. Por que eu quis começar com esse versículo? Coloca um pouco mais de retorno aqui para mim, por favor. Por que eu quis começar com esse versículo? Porque o autor, talvez Lucas, não se sabe, ele traz uma narrativa dos grandes feitos, dos grandes homens que passaram pela terra. Homens que ele vai dizer que o mundo não era digno. Homens que fizeram uma diferença. Homens que desbarataram reinos. E por que o tema, o temor de Paulo? Amado, a palavra de Deus, ela vai dizer que de todos os homens, como esses, que está no texto anterior, e mais esses, né, que não foi falado sobre o que eles fizeram, mas homens que fizeram história, né, e que não tinha espaço para falar mais deles, de tantos feitos, de
de tantas coisas que fizeram. E são homens cuja história é contada na Bíblia, pelos seus feitos, mas, amados, ninguém se destaca entre esses homens como o apóstolo Paulo. Meu Deus, eu quero conhecer Paulo. Quero conhecer Paulo, cara a cara. Quero conhecer esse homem. E toda vez que eu vou pregar sobre Paulo, eu lembro do filme, né? Quando Paulo põe a sua cabeça no cepo. Meu Deus, parecia até que ele ansiava por isso. E de fato ele ansiava, né? Porque ele vai dizer que a glória do porvir é muito mais do que se podia ver nesse mundo, ou viver. Então talvez ele seja o cristão mais famoso de todos os cristãos que já pisaram nessa terra. Mesmo nascido no Império Romano, em uma época, a Bíblia vai dizer, em que era muito difícil, totalmente degenerada, uma terra tomada pelo ódio. E a ideia de que nós nascemos numa época difícil, do que a época de Paulo, é totalmente errada. Né? Porque a gente fica às vezes falando, meu Deus, o que será? Que tempo difícil. E as pessoas ficam colocando obstáculos. As pessoas, elas, olhando para a situação que nós vivemos, elas vão achando que de fato nós estamos vivendo numa época muito pior, mas, amado, acredite, nem se compara à época em que Paulo viveu. E Paulo nasceu numa época onde o mundo, né, muita gente no mundo era pagão, salvo por alguns cristãos que separados em um caminho, né, diferente, escondido ali num cantinho, no império, em meio ao Império Romano, porque o mundo inteiro estava em trevas. Mundo inteiro. Então, você via homens sendo colocados como tochas, queimados, cortados ao meio, né, morto ao fio da espada, como o próprio Paulo, né, quando põe a sua cabeça no cepo para ser cortada. Homens, como a Bíblia diz, que enfrentaram leões, extinguiram fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, amados, que época nós estamos vivendo? Será que é realmente difícil? Homens que não viveram no tempo da graça como nós estamos vivendo. A oportunidade, poder escolher, né? Então, a gente sabe que tem países por aí que realmente estão vivendo coisas parecidas, não vou nem dizer semelhantes, né? Mas parecidas, mas eu acredito que não chega nem perto. Homens que eram condenados, né, a ir para a arena, enfrentar os leões, como a irmã canta, né? Mas ninguém foi mais usado por Deus após a sua conversão como o apóstolo Paulo. E a gente sabe, amado, está aí as cartas, as escritas de Paulo. Qual foi o cristão que escreveu tanto, que passou tanta informação, que abriu tantos ministérios por onde passava, pregando o evangelho,
Ninguém, amados, ninguém. E Paulo abalou o mundo. E mesmo passando por todas essas dificuldades, é um homem que diz ao mundo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Passando por tudo isso, por todas essas dificuldades, aí eu pergunto: qual é a dificuldade que nós estamos enfrentando? Para desistir, para desanimar, para dizer que fomos abalados. A Bíblia diz que ele era destemido, enfrentando o Império Romano, as religiões, além de tantas outras coisas que ele relata, como diz aí em 2 Coríntios, vamos ler, 2 Coríntios capítulo 11, vamos ver aqui no telão, não se preocupe com a tua Bíblia não. Vamos ler juntos aqui as coisas que Paulo passa, né? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Bora. Deu tchutchu? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Porque lendo isso, amado, eu fico me perguntando se nós temos motivos para reclamar de alguma coisa. Paulo vai dizer, verso 23, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Porque, amados, está lá já? Vamos lá, eu vou acompanhar com vocês. Ai, como é difícil pregar o Evangelho. Como é difícil fazer a obra. As pessoas não ouvem. Sexta-feira aqui, eu fiquei abalado. Sexta-feira, né? É difícil pregar, é difícil adorar, cantar. Mas aí, amado, vem o Senhor, vem Paulo e diz, pá. Sabe, na minha cara. Olha isso, amado. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessas maneiras. Mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei por uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes eu fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me
com todas, esse era o medo de Paulo. Esse era o maior medo de Paulo. Como está a minha igreja? Valeu a pena enfrentar tudo isso por esta igreja? Que por uma dorzinha na pontinha do dedo mindinho, já não tem prazer em adorar e servir e glorificar o nome do Senhor? Que por talvez não alcançar o que desejam, já começa a cair fora, a dizer que não tem motivação. Amado, você consegue analisar? Eu não sei se esse é o seu sentimento, mas já foi muitas vezes o meu. Eu não aguento mais, Senhor. Eu vou dar um basta. Você se esforça, você, vira à noite, muitas das vezes, para preparar uma palavra assim, desse tamanhozinho. Para pregar para a igreja com propriedade. Para tirar as dúvidas. Para alavancar a igreja. E eu falava isso. E aí veio o Paulo. E diz, cala a tua boca. O que você está falando? Por quantas coisas como essa você já passou? Nenhuma. Nenhuma. Que motivo eu tenho? Que motivo nós temos, igreja? Para reclamar? Para falar de dificuldades? Que dificuldades? Talvez não ter um pãozinho no café da manhã? Talvez não ter a carninha, mas tem o ovinho. E está reclamando. Porque não conseguiu trocar de carro? Não, irmãos. E aí, olhando a igreja em si, Deus falou no meu coração, é disso que você precisa falar. Você precisa despertar a igreja de que eles estão no paraíso, ou perto dele. Porque nada se compara a essas coisas que Paulo enfrentou. Pregando a verdade, e mesmo entre os compatriotas, sendo atacado. Então, que motivo nós temos, igreja? Que motivo você tem? Que motivo eu tenho? Eu vou falar por mim. Porque cada um deve avaliar o seu grau de espiritualidade, de fé, de confiança, de força, para dizer, eu sigo em frente ou não sigo? Minha situação é melhor ou é pior? Será que poderíamos pensar em alguma coisa que Paulo tivesse medo, igreja? Depois de enfrentar isso? Mas a Bíblia vai dizer isso. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, um medo, um pavor, preocupando-me com essa igreja. Esse é o meu medo. Agora, pensa no seguinte, amados. Que o que está escrito aí no verso 28, se colocou pavor, medo, temor em Paulo, a preocupação, amado, de as pessoas por qualquer motivo, ou se deixar levar por um evangelho
totalmente deturpado, que estão pregando, querendo amaciar, né, o ego, não chocar. Paulo, porém, diz que estava com medo, e se existisse algo que faz com que um homem como Paulo tenha medo, será que nós deveríamos ficar preocupados? Olha para a igreja. Se a igreja é um corpo, cadê o nariz? Está aí. E o ouvido? Está aí. A perna, o braço, a barriga, o peito, os dedos, estão aí. Você não sente falta dessa parte do corpo? E quando você falta, você faz falta. Porque um corpo não é inteiro se você não estiver. Você é muito importante. Você é muito importante, amado. Você não faz ideia do quanto você é importante para estar aqui cultuando, louvando e glorificando o nome do Senhor. De ser grato por tudo que Deus tem feito. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, ainda no capítulo 11, verso de 3 a 5, vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 11, verso de 3 a 5. Aleluia, Jesus. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês, da igreja, seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Olha o medo de Paulo aí. Esse receio eu tenho medo. Volta lá. Eu tenho medo e quero evitar. É o sacrifício, é a força, é a narrativa de Paulo, é Paulo pregando, é Paulo insistindo, é Paulo mesmo enfrentando oposições, ele diz, vocês vão me ouvir. Eu vou continuar pregando, mesmo em meio às dificuldades, mesmo as pessoas não dando valor, eu preciso pregar o evangelho da verdade. Para que vocês não sejam enganados. O meu medo é que tudo isso que eu fiz, por exemplo, eu vou falar por mim. São 14 anos de história da TA. Pregando todos os dias a palavra. A gente receia quando a gente receia que os irmãos dizem, pastor, para mim já deu. Estou desanimado. Não. Eu vou embora. E é por isso que a igreja, ela é perseguida. Sabe, irmãos? Hoje não é mais a verdade que prevalece. É o que alimenta o meu ego, é o que me faz feliz. E não é isso que Paulo deseja. Não é isso. Não é isso que Cristo deseja. Pelo menos da forma como nós achamos ou pensamos que seja felicidade. Então ele diz, eu receio
e quer evitar que, como Eva foi enganada pela serpente, pela astúcia, assim a mente de vocês também sejam corrompidas e se desviem da sincera, pura devoção que vocês têm por Cristo. Sincera, não pelo que Ele pode fazer, mas porque você ama. Pelo que você ama Cristo. Então, ele diz: pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o tolerem com facilidade. Ou seja, Paulo está dizendo, está destruindo tudo aquilo que eu preguei com muita dor, dos perigos, das voragens, dos fogos, da espada, das quarentenas de açoite, que eu enfrentei para pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro. E da mesma forma como Eva, meia dúzia de palavras, vocês já estão se desviando. Acho que a minha versão está um pouquinho diferente dessa aí, e eu quero ler um pouquinho na minha versão. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia também, assim também vocês seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitas espíritos diferentes, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Que evangelho é esse? É o evangelho do oba-oba. Não é um evangelho que te faz chorar, não é um evangelho que te faz tremer, não é um evangelho que diz você está errado, mas é um evangelho que diz você pode tudo, como o próprio Fernando pregou na sexta-feira. O evangelho oba-oba, o evangelho tudo me é lícito, posso fazer qualquer coisa. O evangelho de que Deus só dá, só dá, só dá. O que Deus vai me dar? E é exatamente esse evangelho que Paulo está aqui denunciando. Deixa eu ir mais um pouquinho à frente aqui, que não está lá. Verso 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Embora seja falto no falar, meu Deus, se Paulo é falto no falar, e eu então? Embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Olha, de todas as maneiras eu já tentei, e vou continuar tentando. Despertar a mente, o coração, abrir a mente de vocês para o evangelho genuíno. Então Paulo aqui, amado, ele está preocupado a respeito dos que pregam a verdade. E é exatamente a mesma de Paulo, da igreja seguir os falsos profetas que se opõem à verdade de Deus. Então Paulo está preocupado. Esses falsos apóstolos, que se auto-intitulariza apóstolo.
Quem foi que levantou esse apóstolo? Por que as pessoas têm tanto prazer em se autotitularizar apóstolo? Escrever na testa, pôr uma placa, uma carteirinha. Quando a própria Bíblia diz, amado, que nós somos a carta escrita, que nós, a nossa atitude, é a referência de Cristo vivendo em nós. Aleluia. Então essa é a preocupação dos que pregam a verdade. Sabe, irmãos? É a mesma preocupação de Paulo. A gente se doa, a gente prega. E eu sou uma pessoa que eu gosto de esmiuçar, eu gosto de perguntar o que eu perguntaria se eu ouvisse uma mensagem assim. Mas e se eu estou com a resposta? Eu quero ter a resposta para a sua dúvida. Então Paulo, ele fica com essa preocupação. Se a igreja vai se deixar levar pelos falsos pregadores, que quer alegrar a igreja. Vou trazer alegria para a igreja. É isso que mantém a igreja. Não é não, irmão. Eu vou manter a igreja alegrinha. 2 Coríntios, capítulo 10. Verso 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruirmos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você compreende isso, igreja? Não é como as coisas desse mundo. Não é eu pregar aqui, olha, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai abrir, que vai. Porque, amados, hoje você ganha, amanhã você precisa de mais alguma coisa. Nada vai saciar a tua sede ou a tua fome. Você comprou um carro zero, no mesmo dia já saiu outro, mais zero que o seu. Uma roupa, sapato. Você pode ver, o homem nunca se sacia. Nunca está satisfeito. Aleluia. Então esse era o temor de Paulo, a preocupação por todas as igrejas, por ele implantadas. A igreja ser persuadida por um falso evangelho. E é o que está acontecendo, amados. A igreja que massageia o ego é a que está lotada. E a igreja, amado, que prega a verdade sem medo das pessoas saírem entristecidas, porque a verdade dói. Sim ou não? A verdade dói. Essas igrejas estão definhando. Como diz, né? A porta larga é o que tem atraído as multidões. E são muitos os que entram por ela. Mas a estreita. Veja o que diz Gálatas, capítulo de número 1.
Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo do céu, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, seja ele amaldiçoado. Vamos mais um. Como já dissemos agora, repito. Se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que sejam, em algumas traduções, anátemas, né? Malditos. Aleluia. E amado, isso é um fato. Muitos estão procurando uma igreja que tem uma palavra que massageie o seu ego, ou mensagem que agrada. Hoje a palavra, hein? Oh glória! Mas você pode ver que quando a palavra, ela chama a atenção, a igreja está quieta, não dá um glória. Nenhum sequer. Meu Deus. Aleluia. Amém, queridos? E é isso que Paulo combatia. Vamos ler o verso de número 10, 12. Verso 12. Porque não usamos... Deixa eu ler aqui, né, que é melhor. Não recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por Jesus, por revelação de Jesus Cristo. Amado, não é o que a minha cabeça, a minha mente acha, é o que está escrito, é o que Jesus realmente quer falar. Volta lá, volta no verso de número 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Amado, eu estou nessa. Você gostou do evangelho que foi pregado hoje? Deu para entender o que é isso aqui? E daí? Se você não gostou? Eu preguei a verdade. Eu preguei o que vai mudar a tua vida, a tua história. Eu preguei o que vai te salvar. Que vai salvar a tua família. Acaso eu busco eu agora a aprovação dos homens? Ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Ou procuro agradar a homens? Deixa eu respeitar as pontuações, né? Se eu ainda procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Será que você vai sair daqui dizendo, que palavra tremenda? Porque a minha intenção não é agradar você, irmão. É chamar a sua atenção para aquilo que é necessário. Então Paulo conhece o poder de persuasão de Satanás, de influenciar a mente das pessoas. E este era exatamente o temor de Paulo. Paulo era um homem destemido. Sabe, amado, não ficava, não tinha meio termos. A orientação que ele deu a Timóteo é tremenda e serve para nós. Ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ai pastor, mas o meu dedinho, a gripe,
Eu sei que tem gripe que é terrível, derruba mesmo, né? Mas hoje a igreja, amado, por qualquer motivo, está se dispersando. Diz que me tem por excusado. A narrativa é verdadeira. Foi o próprio Jesus em que disse: no mundo teríamos, mas tem de bom ânimo, alegre-se, dê glória, aplauda, fale aleluia, aleluia. E qual é o motivo que eu tenho para fazer isso, pastor? O senhor nem sabe da minha vida. O senhor nem sabe o que eu estou passando. Queridos, no capítulo de número 16, ainda, no verso de número 21, de João, como foi, o verso 21. A mulher que está dando à luz, sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento, por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Pastor, o que isso significa? Que o porvir é melhor do que o presente. Que o que Deus tem reservado e guardado para você, amado, supera o teu sofrimento. Pastor, mas eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. Amados, se você deixar por Cristo, o que te espera nem se compara. O que te espera nem se compara às coisas desse mundo. Assim acontece com vocês. Agora, é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. A alegria será constante, amado. Está tristinho? Está doendo? Está sofrendo? Fique em paz, querido. Dê glória a Deus, saltite. Porque no porvir, oh glória, sua alegria, amado, não terá mais fim. Você prefere viver alegrinho agora? E ser passageiro? Ou viver alegre o resto da vida? Na eternidade. Lá em Romanos, já lemos tudo, né? Lá em Romanos, capítulo 8, verso 18, vai dizer assim: porque para mim tenho por certo, Ramachuri Kandarabanaias. Meu Deus, queridos. Porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, igreja. Oh, aleluia. Mas eu vou ler de novo. Não precisa mais. Por que Paulo enfrentava isso? Porque a mente dele não estava aqui, irmão. Estava lá. Não adianta eu sorrir agora e no futuro chorar. Mamãe, papai, você que não traz os seus filhos, você que não está nem aí se o filho vai participar da escolinha ou não, se vai ser orientado. Você que talvez não se importa em perder um culto, onde não é o pastor, não é o pregador, mas Deus está falando. Você está perdendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Salvo não poder de fato. Mas se chove, não vou.
Se faz frio, não vou. Se faz sol, não vou. Meu Deus, irmãos. Em Romano, capítulo 4, verso de número 17, para a gente terminar, vai dizer o seguinte: porque a nossa leve, olha como é que Paulo chama, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que é melhor para você? O que você desejaria agora? Faz uma alta análise. Pastor, eu seria feliz se meu filho não tivesse nas drogas, se meu marido, se a minha esposa fosse curado, se eu tivesse a conta bancária recheada, se eu tivesse o carro, se eu tivesse a casa, se eu tivesse o emprego, Amado, usa a sua imaginação. Foi o que o Senhor mostrou para Abraão. Abraão, cala a boca, Abraão. Abraão, fica em paz, Abraão. Sai do meio da sua parentela. Sai dessa conformidade, Abraão. Porque o que eu vou te mostrar está além, é muito mais. Olha para o céu, conta as estrelas. Essa será a sua descendência. Esse é o teu futuro. Não dá para comparar. Meu Deus. Se coloque em pé. Deus abençoe.